Muito bem. Obviamente, é uma data especial, é um dia especial, né, o aniversário, nosso 12º aniversário, e eu sou parte disso, porque há 12 anos atrás eu também estava aqui. Aliás, eu cheguei um pouco depois do aniversário, não foi do primeiro aniversário? Foi depois da inauguração. Então, tem uma série de acontecimentos aí que está relacionado a esta data. Foi logo o ano da minha inserção nesta igreja, né? Eu fui muito bem recebido até hoje. Eu vou ler aqui, e os irmãos podem sentar e depois eu conto, né? Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 3. Quando o pastor mandou os temas, ele já colocou uma orientação lá embaixo. Ele não entre no assunto do outro. Aí, para não correr esse risco, eu fui para outro texto. Não vou usar. E ele foi para 1 Pedro, não acredito, não. 1 Pedro, capítulo 3, eu quero ler aqui, aliás, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Amém? Amados, já posso começar aí? Já está todo mundo... Amém? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém? Poder sentar, já. O pastor Fernando já orou aqui. Graças a Deus, sou muito grato pela oportunidade, ainda mais, né, num dia tão especial como esse, um dia festivo. E como eu disse, tem uma série de acontecimentos que faz esse dia muito mais do que especial. Como eu disse, foi o ano da minha chegada nessa igreja, fui marcado pela receptividade, né? Um dos que me recebeu foi o presbítero João, estava aqui, ele viu como que eu fui impetuoso com algumas questões, já fui logo, né, sobrecarregando os obreiros aqui com tanto de perguntas, né? E aí eles, calma, irmão, não é assim não, vamos sentar, vamos ouvir, vamos aprender primeiro, né? Então, e também não fui julgado por esses questionamentos, eu simplesmente fui abraçado. Por isso, uma das características que falta na igreja para que haja uma boa firmeza daqueles que são membros é uma boa receptividade. Por outro lado, já fui em outros lugares, né, e é claro, não vou mencionar aqui, de que entrei e saí, sequer fui, né, cumprimentado. Infelizmente, isso aconteceu e acontece, é um fato evidente, infelizmente, né? E também foi, logo em seguida, foi o meu batismo. Foi o ano também que eu morava ali de aluguel na casa da irmã Milka, né? E ela congregava em outra igreja, estava meio ia, não ia. Eu falei, vamos lá. O irmão José Rodrigues, né, também estava lá, vamos ver meu batismo. E ela, Zé, vamos lá então, né? Depois, na oportunidade, ela conta com mais detalhes. E vieram assistir o nosso batismo aqui. E naquele dia já membrou na igreja. Porque priorizamos também esse sacramento e glorificamos a Deus por isso, né? E já sabe que em muitos outros lugares esse sacramento tem sido banalizado, né? Mas aqui vemos como realmente uma ação de Deus na vida daquele que se arrepende, daquele que entrega o seu coração a Deus, daquele que entrega toda a sua, como é que se diz?
toda a sua autonomia e disse: Senhor, está aqui, agora é o Senhor da minha vida. Como o apóstolo Paulo, uma certa vez, reconheceu a sua fraqueza, a sua total dependência e entregou a seu Senhor. Foi o que o pastor Cleilson mencionou aqui no início deste culto. Quando ele viu que estava envolto numa aranhada de situações, ele um espinho na carne, ele disse: Senhor, tira de mim. Orou por 3 vezes, mas ele diz assim: qual que é a sua preocupação? É isso que está te incomodando ou é o louvor da minha glória? Ele: não, é o louvor da sua glória, então minha graça te basta. Ele: então tá bom então. Então tá bom. Eu vou viver a minha vida glorificando o teu nome, mesmo diante dessas adversidades. E estamos aqui, alguns anos depois, comemorando mais uma vez a providência de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida desse ministério e de tantos outros que têm louvado, glorificado o nome de Deus. E o tema que me foi proposto é o sofrimento e a perseverança cristã. E é um tanto, parece inadequado, tratar de um tema como esse num dia de festividade, não é verdade? E olha que o pastor Cleilson já é conhecido como aquele que aborda temas um tanto, aparentemente inadequados para certas ocasiões. Eu já fui testemunha de ser convidado para pregar no aniversário de uma criança de 1 ano, ele pregando sobre a volta e o juízo de Cristo. O juízo? Para ela já tem que crescer sabendo que ela está debaixo dessa situação. Misericórdia. Mas amém, glorificado seja Deus. E um dia como esse, as pessoas realmente esperam algo que possa animar e alegrar o seu coração. Mas esse tema é exatamente para isso. É para alegrar o teu coração, porque nós sabemos que no tempo em que nós vivemos, é de fato uma época de sofrimento. É verdade ou não é? É um tempo de angústia, é um tempo de aflição quando nós olhamos e contemplamos a vida, no modo geral, nós vemos quanto a corrupção tem degradado o homem, quanto a imoralidade tem tomado conta, quanto o pecado tem arrastado as pessoas e afundado ainda mais, destruído famílias e assim por diante. De certa forma, causam um certo sofrimento, uma angústia. As pessoas elas não estão preparadas para isso. Muitas igrejas e suas lideranças não têm preparado o seu público para isso. E aí acontecem as frustrações, acontecem os desvios. Não é muito recente a mensagem que nós ouvimos aqui do pastor Cleilson, quando as pessoas elas são impactadas quando elas vêm para a igreja e o que elas ouvem é um evangelho de autoestima, de motivacional. Mas aí de repente elas se deparam com uma situação em que ela não consegue contornar, ela não consegue lidar com a situação e haver a frustração, ou seja, ela não foi preparada para aquilo. Não foi preparada. E aí então ela desmorona. Então é um tema um tanto aparentemente inapropriado, mas é uma coisa que eu quero dizer para você: o nosso sofrimento é para o louvor da glória de Deus. Você crê nisso? Amém. E esse é um dos grandes questionamentos da humanidade, especialmente do povo cristão. Por que sofremos? Por que eu estou envolvido com a situação? Por que, Senhor? E por que, Senhor? E de repente nos encontramos numa situação em que começamos a colocar diante de Deus as nossas ações. É uma contribuição, é uma oferta, é uma boa ação, e o que esperamos de Deus é que haja uma retribuição, que no mínimo me livre de certas situações, desse emaranhado de situações. Mas lá estamos nós diante da dificuldade, do sofrimento, e então surge o questionamento: por quê? Por quê? E por quê? Por exemplo, há cristãos que acreditam que pelo fato de ter Cristo sofrido na cruz em seu lugar, e a Bíblia diz que somos mais que vencedores, eles acham que não deveriam sofrer. Eles acreditam ser super protegidos de Deus, e na verdade, isso é o que é pregado em muitos lugares. Existe uma igreja, e eu não vou mencionar o nome, mas os irmãos depois devem saber, que lá fora ela é conhecida como a igreja Queres Parar de Sofrer? Ela não é conhecida pelo seu nome, como aqui no Brasil, é conhecida como a igreja Quer Parar de Sofrer? Porque exatamente essa proposta. A proposta é dizer para você que a situação em que você vive, ela tem uma causa específica e que você pode amenizar a situação ou
acabar com isso e desfrutar agora de tudo que a Bíblia te propõe, que está lá no céu, e você pode desfrutar dele aqui agora, nessa terra. Você pode desfrutar da glória de Deus, você pode comer o melhor desta terra, você pode ser próspero em tudo aquilo que você tocar, onde botar a planta dos seus pés vai ser próspero, você vai desfrutar de tudo aquilo. Então agora eu sou alvo do amor de Deus, porque agora eu sou filho de Deus. E as pessoas, elas vêm com uma fome devastadora em cima dessa proposta. Elas ofertam tudo o que têm, elas fazem sacrifícios que estão acima da sua capacidade e até mesmo acima da nossa compreensão. O que elas fazem também é se autoflagelar, elas levam uma vida de autopiedade, de autocomiseração, a fim de alcançar o favor de Deus e Deus, de alguma forma, retribuir para que a sua vida dê uma reviravolta. Não é isso que nós mais ouvimos? Há também aqueles que são especialistas em sofrimentos, aqueles que estão atentos para toda e qualquer situação, e precipitadamente eles julgam as situações e eles já dão uma resposta. Se alguém está passando por uma situação de conflito, ele já diz, olha aí, ali é uma retribuição divina, é um castigo de Deus. Outro está passando por uma situação, ele já aponta e diz, olha, isso aí é o diabo, você está dando brecha. Outro é uma obra maligna, quando ele não encontra resposta, ele diz, é obra maligna, ou quando ele não encontra, ele joga a responsabilidade para cima de você, ele diz, é falta de fé. Você não creu, então é por isso que a sua situação não muda. Você não tem fé. Certa vez eu fui questionado por um irmão que falou que, numa situação que eu estava vivendo, ele falou, não, meu irmão, você tem que crer, você tem que ter fé. Ele falou, irmão, você sabe o nível da minha fé? Você não sabe. Eu acredito que Deus tem um propósito, e é o que a Bíblia diz nessas situações. O que cabe a mim não é o questionar a Deus o porquê, mas sim para quê, porque é fato que existe um propósito, é bíblico isso. Existe algo da parte de Deus que em mim vai ser modificado. Ele, não, você tem que ter fé e Deus vai mudar, você vai ver como Deus vai tirar daqui e vai te colocar lá em cima. E as frases que nós ouvimos, e aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, vai olhar você lá em cima, e ele vai ver, olha como é o grande Deus na vida dele. E, na verdade, essa é uma compreensão mundana a respeito da ação de Deus. O que o apóstolo Paulo nos diz é que quando é que eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu me sinto fraco, aí é que o poder de Deus se manifesta na minha vida. E Paulo é nada mais, nada menos do que o mestre dos paradoxos, das aparentes contradições. Não conseguimos entender o apóstolo Paulo, mas hoje nós conseguimos assimilar um pouco. Eu, por exemplo, já fui para um outro extremo dessa compreensão. Quando eu vim a Cristo, eu confesso aos irmãos que eu fui tão grato a Deus da onde Ele me tirou, da situação que eu me encontrava, da incredulidade, da escuridão, do lamaçal de pecado, e quando Deus me encontra e me arranca de lá, eu fui tão grato a Deus que para mim tudo estava perfeito. Na minha compreensão, e de fato mas existem algumas entrelinhas aí, é de que tudo está no controle de Deus. Então, eu passava por algumas situações e não, Deus está no controle. É assim mesmo. É permissão de Deus, e eu estava lá passando. Mas depois eu fui aprendendo com essas questões, e de que não podemos também ser passível também dessas situações. Mas eu estava plenamente confiando de que esse Deus soberano estava e está no controle de todas as coisas. Se Deus me arranca tudo que eu tinha, eu glorificava a Deus por isso. Glorificava a Deus. Mas eu fui tendo uma instrução bíblica de como lidar com as situações. Amém? Existem essas pessoas que já, num julgamento precipitado, elas já dão logo o motivo, E aqueles que buscam algumas respostas para isso, como por exemplo, os discípulos de Jesus em João capítulo 9, no verso 22, quando eles chegam diante de Jesus e tem um cego, ele diz, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Para os discípulos existia uma causa ali, que poderia ser identificada, o qual seria o motivo daquele castigo da parte de Deus na vida daquele homem. Jesus diz, não, nem ele, nem seus pais. E é obviamente que Jesus depois revela
que aquilo era para o louvor da glória de Deus. Um termo pouco conhecido no meio cristão é um termo que estudamos alguns anos atrás, que é chamado de cosmovisão bíblica. Os irmãos já devem ter ouvido falar disso. Cosmovisão já é um termo comum e é uma compreensão acerca de todas as coisas no mundo. De todas as coisas, questões políticas, familiares, questões financeiras, é uma visão, é um entendimento acerca das coisas. Mas nós já percebemos que essa visão, ela não responde a todas as questões relacionadas à existência do homem. Ela não responde. Porém, a igreja, ela tem o privilégio de ter esta visão que é atribuído, que está relacionado à cosmovisão bíblica. Ou seja, ela tem como pano de fundo o próprio Deus, guiado por sua palavra. E se não tivermos essa cosmovisão bíblica, jamais entenderíamos todas as questões da vida, da nossa existência, principalmente como cristão. E é ela que vai responder algumas das nossas dúvidas. Nós cristãos, de um modo geral, não queremos viver a plenitude da palavra de Deus. E por conta dessa negligência, não identificamos a ação de Deus em nossa vida. Aparentemente, todos nós aqui somos cristãos, amém? Nós sabemos a respeito da existência de Deus, do poder criativo de Deus, de toda a soberania de Deus em relação à história da humanidade, o seu domínio, o seu controle. Nós nos declaramos cristãos. Mas quando nós partimos, saímos deste templo, por exemplo, e passamos a viver a nossa vida, que nós muitas das vezes chamamos de vida secular, nós esquecemos disso. Nós nos desvencilhamos desta mentalidade cristã, desse conceito bíblico. E aí é onde nós nos encontramos num emaranhado de dúvidas. Não sabemos a resposta para todas as coisas. E aí começam, então, as especulações. Querido, uma coisa é certa. Nós não podemos abraçar uma verdade que a Bíblia nos apresenta e logo em seguida abrir mão dela e continuar a viver na nossa vida. A verdade, ela é absoluta, então é ela que vai reger a minha vida. E então, provavelmente é ela que vai responder as maiores dúvidas que nós temos. Amém? É ela que vai responder. Como, por exemplo, a cosmovisão bíblica, ela fala a respeito da origem do sofrimento. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 14, nós vemos Deus aplicando a sua justiça por conta de um ato de desobediência de um homem. Deus estabeleceu uma regra, ele transgrediu. E ali, então, vem a punição. Deus vira para a serpente e amaldiçoa. Multiplica a dor da gravidez da mulher, amaldiçoa a terra, e o homem o submete a uma condição de penosidade e fadiga na obtenção do seu sustento. E esse é o cenário que nos encontramos. É ou não é um cenário de sofrimento? Afastado de Deus, tendo um relacionamento que antes era estreito, que era íntimo, estávamos debaixo da proteção de Deus, um relacionamento de proximidade, próximo à fonte da santidade e à fonte de toda a moralidade. De repente, nos encontramos distante de Deus. É de causar sofrimento. Agora, o homem começa a caminhar na terra como um errante, prosseguindo, buscando o seu próprio caminho. A terra amaldiçoada, produzindo espinhos e abrolhos. Agora o trabalho sendo penoso, fadigante, árduo, para poder sobreviver. E que o homem tem de Deus é apenas a sua misericórdia. Misericórdia, a única coisa que sustenta o homem afastado da presença de Deus. Não há maior sofrimento do que este. Nesse aspecto, toda a humanidade está debaixo do sofrimento. Não há distinção de cristãos, de filhos, homem ou mulher, não. Toda a humanidade. É por isso que nós, nesse aspecto, nos identificamos com todos. Um cenário caído, hostil, manchado pelo pecado, corações corruptos. As intenções agora não são mais para o louvor da glória de Deus, mas no instinto de sobrevivência agora, o que o homem faz é atropelar o outro, é usar de meios ilícitos, é tirar a vida de outrem, e assim por diante. É um cenário de guerra. É um cenário de guerra. E aí então, é exatamente nessa condição em que Deus aplica a sua justiça na humanidade.
por conta da sua transgressão, mesmo que de forma parcial, porque a plenitude dela nós já sabemos quando será. E a única coisa é a misericórdia de Deus que ainda está ali sobre o homem. No Salmo 107, verso 17, o texto mostra que os ímpios serão afligidos por causa dos seus pecados, as dores e as angústias sobrevêm aos incrédulos como consequência das suas transgressões. Há pessoas que vivem com o coração longe de Deus, se afundam nas suas iniquidades, que quando sofrem perguntam, por que Deus? Elas não querem saber de Deus, elas não incluem Deus nas suas ações, nas suas decisões, tudo que fazem é por louvor da sua própria glória. E aí quando o negócio vai mal, quando o sofrimento lhes sobrevém, quando as perdas acontecem, quando as ruínas acontecem, eles olham para Deus e perguntam, por quê? Será que Deus tem a obrigação de responder uma pergunta como essa? Obviamente que não. Isso porque por conta da sua santidade, esse Deus, além de abominar o pecado, não pode ficar impassível diante de práticas pecaminosas. Assim, ele age permitindo o sofrimento àqueles que vivem na prática do pecado. Aí está a resposta, o sofrimento, de um modo geral, é isso. E quanto aos cristãos? E quanto a nós? Por que sofremos? Esse questionamento ele não é recente. Nós vemos, por exemplo, no Salmo 37, o rei Davi questionando a Deus. Vemos Asaf no Salmo 73 também expressando a sua agonia diante de Deus, porque ao contemplar a prosperidade do ímpio, e isso é um prato cheio para aqueles que criticam o cristianismo. Que Deus é esse que lhe permite sofrer? Que Deus é esse que diz que você é filho, de repente eu olho para você, você está envolvido numa situação de aflição, de angústia, de uma doença terminal, de uma falência financeira. Que Deus é esse? E na maioria das vezes não temos resposta. Apóstolo Pedro, nesse texto em que acabamos de ler aqui, ele traz algumas respostas para a nossa compreensão. E a primeira coisa que ele fala aqui, no capítulo 4, no verso 12, ele é, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ele diz, não estranheis. Isso significa que, mesmo sendo filho de Deus, mesmo que esse Cristo tenha nos aplicado a sua justiça, mesmo que Deus nos tenha adotado como filho, mesmo que Ele tenha nos permitido entrar na sua família, não estamos isentos do sofrimento. Porém, agora, o sofrimento que o apóstolo Pedro aborda aqui, não é mais um sofrimento de uma forma generalizada. É um outro sofrimento que agora traz uma nova motivação, uma nova compreensão. E esse sofrimento é por causa do amor de Cristo. E sabe o que significa? É que este sofrimento, na maioria das vezes, ele é muito mais intenso do que o sofrimento causado pela desobediência de Adão. É muito mais intenso. E ele diz, se esse sofrimento vem, e ele usa a expressão aqui, fogo ardente, o que nos faz pressupor de que esse sofrimento, ele realmente faça jus à palavra. Sofrimento, ou seja, que vai ser dolorido, que vai ser pesaroso. Mas uma coisa que é certa na sua palavra aqui, é que não estamos isentos. De que, de alguma forma, ele nos sobrevirá. De alguma forma, seremos acometidos. Isso significa que este suposto evangelho, que é pregado em muitos púlpitos, dizendo que você agora é a menina dos olhos de Deus, e agora então você é super protegido de Deus, e que nada pode te acontecer, é um falso evangelho. Um evangelho que isenta ou que oculta uma verdade, ou que prega uma meia-verdade, ele não pode ser o evangelho, porque o evangelho ele não oculta a plenitude da sua verdade. Ele fala diretamente ao coração dos filhos de Deus, os preparando para aquilo que há de vir, para o sofrimento, mas também ele alegra o coração do crente, dizendo da glória que há de ser revelada.
É isso que o Evangelho faz. Isso significa que o sofrimento, ele também é uma característica do Evangelho, ou uma característica da graça. O que mais nós vemos é pessoas ou cristãos dizendo, não, agora é o período da graça, agora nós não somos alvo mais da justiça de Deus, agora nós vivemos, né, a única coisa que eu tenho que ter é uma consciência tranquila. Né? As minhas ações, a única coisa que eu tenho que fazer é pensar se aquilo, se não pesa na consciência, então está tudo bem. Isso é que é graça. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela traz a graça com muito mais peso do que a própria lei. Você sabia disso? Muito mais peso. Um exemplo disso está na própria palavra que, quando o mandamento diz não matarás, a compreensão dos judeus é, se eu não tirando a vida do outro, tá bom. Então eu não feri o mandamento. Mas Jesus diz o seguinte, aquele que odiar o seu irmão já o matou. Ficou mais fácil ou mais difícil? A graça, ela tem um peso, é uma responsabilidade muito maior. Mas graças a Deus, foi derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nesta caminhada, que nos ajuda a cumprir a vontade de Deus. Porque se não fosse o Espírito Santo, querido, jamais teríamos condições de nos manter firmes e inabaláveis na presença de Deus. Jamais, com certeza. O apóstolo Pedro alerta aqui, não estamos isentos, ou do sofrimento, ou da tribulação, ou da adversidade. E Forgadente diz que realmente não vai ser um negócio fácil, vai ser intenso. Porém, esse sofrimento, ele tem essa motivação agora. O apóstolo Pedro aborda aqui um sofrimento que tem essa compreensão nova de que agora é por amor a Cristo, por aquele que nos resgatou. Ele nos justificou, nos livrou da sua justiça punitiva por conta do pecado. Justiça essa que foi aplicada em Cristo e que assumiu o meu lugar. E uma vez identificados com Cristo, se Ele morreu, nós também morremos. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. E se Ele sofreu, com certeza, nós também sofreremos. Não com o propósito de completar a obra de Cristo, não, porque foi uma obra perfeita e plena. Ele mesmo disse, está consumado, não há mais nada a ser feito. Mas a nós é uma ação de Deus para nos identificar com seu Filho. Tem um propósito de moldar o nosso caráter, de nos fazer crescer, de nos robustecer, de nos amadurecer. E enquanto não tivermos esta compreensão desse propósito de Deus, querido, vamos ser aqueles que na primeira dificuldade, Senhor, já estou pulando fora. Quantas vezes eu já ouvi aqui, quantas vezes já ouvimos, né? Eu vou dar um tempinho da igreja, porque, falar a verdade, quando eu não estava na igreja, estava tudo bem. Estava tudo bem. Parece que quando eu entrei na igreja, parece que o negócio ficou ruim, né? Parece que o inimigo, o diabo, parece que agora ele me encara de frente mesmo. Mas não é isso, querido. A questão é que agora nós temos uma nova compreensão acerca das coisas. O mundo, ele está acomodado. Ele reclama, mas ele gosta, e ele está lá no seu sofrimento. O próprio Jesus disse isso. Vós não quereis vir a mim para ter vida. Mas aquele que tem a revelação de Deus, ele sabe que algo está errado. Que algo precisa ser ajustado. E que isso não pode acontecer aqui. Tem que acontecer no reino dos céus. Um novo céu e uma nova terra. Estranho seria se não nos acontecesse nada. Já conversou com algum irmão que pergunta, e aí, meu irmão, como é que está? Rapaz, você está benção. Benção demais, está tudo muito bom. Né? Está tudo muito bem. Os negócios estão de vento em popa, estamos prosperando, os meninos estão crescendo. E é óbvio, é claro que isso é bom. Mas se eu descuidar, se eu não estar preparado para uma possível situação, querido, aí a rasteira vai ser grande. O natural é que, de tempos em tempo, o sofrimento nos acometa. De tempo em tempo.
O sofrimento, ele é o megafone de Deus, gritando aos nossos ouvidos de que precisamos estar preparados. Sabia? Opa, acorda! Opa, Senhor, sabe por quê? É nessa situação que corremos para os pés de Jesus. Não é? Não é só quando o sapato aperta? Só quando o sapato aperta. São nessas situações que lembramos, temos que orar mais. Eu tenho que ler mais a palavra. O negócio aperta, rapaz, eu tenho que ir na igreja. Não é verdade? Passa 1, 2, 3 dias, o negócio vem, opa, aperta, rapaz, eu tenho que cultuar. Mas na verdade não é que há necessidade de cultuar a Deus, é porque a aflição veio, a adversidade veio. É por meio do sofrimento que Deus chama a nossa atenção. Não é porque, mas deveria, há necessidade de cultuar a Deus, estar reunido com o povo. Não é por isso, na maioria das vezes. Pode ser que haja alguém. Pode ser que tenha um bem-aventurado, mas na verdade é porque veio a adversidade. E ainda para apóstolo Pedro, para não nos deixar enganado, ele fala assim, olha, porque existem sofrimentos. O primeiro sofrimento, que de um modo geral é esse, por conta do pecado de Adão. Todos nós estamos sujeitos a isso. Se vir uma catástrofe, independente de ser crente, presbiteriano, batista, o ímpio tiver todo mundo junto, vai embora. Se vier falência financeira, o governo vai ruim, o Brasil está ruim, muitas empresas vão falir, inclusive a do crente. Vai falir. Sobre essa, todos nós estamos sujeitos. Mas apóstolo Pedro, para não nos deixar enganados, para não dizer, eu estou sofrendo agora por amor a Cristo, não, ele fala, e ele ainda faz questão de dizer aqui, no verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Ele já coloca, pelo nome de Cristo. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, ou seja, esse sofrimento não pode ser por ser ladrão, por ser malfeitor, por ser assassino ou por se intrometer em negócio de outro. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que existe um sofrimento por conta de uma má ação, de uma má decisão minha, ou sua, ou nossa. É aquela decisão em que, muitas das vezes, fazemos um mau negócio, é aquela que ferimos o nosso próximo, é aquela que praticamos atos ilícitos, e uma coisa é certa, a lei da colheita, ela existe. Nós iremos colher. Se for por outro sofrimento, não adianta correr para Deus pedindo consolo, Ele não tem obrigação nenhuma de livrar da situação. Pelo contrário, você vai colher. Além do mais, tudo isso que o apóstolo Pedro está falando estava previsto na lei, passível de penalidade e de punição. Isso significa que qualquer ação minha que transgrida tanto a lei de Deus, quanto a lei dos homens, quanto o meu próximo, querido, não é sofrimento que glorifica a Deus. Não é. Mas existe um sofrimento no qual Deus se gloria, que é por amor a Cristo. Que é você vivendo num cenário hostil, representando a imagem de Deus. É aquela vivendo a justiça de Deus, tomando decisões que glorifiquem a Deus. É aquela que zela pelo nome de Deus. É aquela que zela pela moralidade. É aquela que zela pela família, é aquela que disciplina os seus filhos, a fim de que seus filhos sejam criados de acordo com a vontade de Deus. Por conta dessas decisões, o mundo caído, o mundo hostil, ele vai vir sobre você. Ele vai vir, ele vai perseguir. Mas cabe a nós nos mantermos firmes. Por conta disso, o apóstolo Pedro diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurado sois. Não é exatamente isso que o apóstolo Paulo falou? Um homem que foi perseguido, apedrejado, que foi quase dado por morto, um homem que viveu a pior de todas as barbáries, mas uma coisa era certa, em cada ação sua, o nome de Deus era glorificado. E ele entendeu isso. Independente daquilo que lhe acometia no físico, no psicológico, eu acredito que em certo momento da sua vida, apóstolo Paulo, ele se viu enfraquecido, porque ele mesmo fala isso.
né? Muitas das vezes debilitado fisicamente, o psicológico abalado. Meu irmão, todos nós estamos sujeitos a isso. Não estamos blindados em relação a isso. Mas existe uma coisa que, quando nós estamos no nosso limite, a nossa força não está mais em nós, estamos totalmente enfraquecidos, aí então nós damos um passo a mais, um passo adiante, e esse passo o mundo não pode compreender, porque esse passo é um passo de fé. É um passo de fé. O homem não pode compreender isso. É aí onde Deus se glorifica. É o momento em que eu digo: Senhor, eu não consigo. Eu coloco todas as minhas forças. É o Senhor a fonte da minha força. É o Senhor quem decide. É o Senhor que é o Quírios da minha vida. Toma conta, Senhor Deus, e me rege. E aí então, por isso o apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, à vista dos homens e até mesmo na minha compreensão, eu olho para Cristo. Aí é que eu sou forte, porque é Cristo quem me fortalece. É exatamente nesse, me veio à mente agora, né? Uma frase muito conhecida pelos estudiosos, quem cursa faculdade já ouviu esta frase, Karl Marx, quando ele diz que a religião é o ópio do povo. Mas é precisamente o cristianismo, o negócio de Marx era o cristianismo, não a religião como um todo. Por quê? Porque uma vez que o cristão tem essa compreensão, na vista das pessoas, ele está anestesiado em relação às coisas do mundo, né? Não, esse cara, por ser crente, o mundo está desabando, você está passando para difícil, ele está aqui, ó. Está tranquilo. Não, filho, nós estamos aflitos mesmo. Mas depositamos a nossa confiança num Deus que está acima de todas as coisas. Não estamos anestesiados, pelo contrário, nós temos uma visão diferenciada, vai além da compreensão de um homem natural. E o nome disso é fé. Marx não ia entender isso mesmo. Não ia. O natural é que coisas que eu até mesmo fazia, né, eu faria, quanto natural era que quando a situação está difícil, eu preciso resolver de uma vez, né, irmão Carlos? Eu preciso dar um jeito. A família está passando por necessidade. Eu tinha uma televisão, pegava, ia na rua, voltava com dinheiro. Não tinha TV, não estou nem aí, mas a família está comendo. Era assim. Daqui a pouco fazia um negócio lá, um mau negócio, aí tinha 2 televisões em casa. Meu querido, era assim que eu vivia. Olhava para dentro de casa, não tinha nada. Depois tinha tudo, mas não estava nem aí. A gente não se preocupa com essas coisas. Eu é que tenho que resolver. Ainda mais com esse, como as pessoas dizem, esse conceito patriarcal, né? O provedor da casa, de resolver todas as coisas, tudo está debaixo da minha responsabilidade. Não importa o que eu tenho que fazer, eu tenho que prover na minha casa. Mas existe um momento na nossa vida em que nada disso resolve. É onde bate o desespero. Não importa o que ele faça, a situação não muda. Ele se esforça, esgota as suas forças, sua energia, e a família está na mesma situação, está padecendo, os filhos estão passando por necessidade, e é onde nós olhamos para o noticiário e vemos quantos e quantos homens, aparentemente fortes, têm tirado a sua própria vida. Sabe por quê? Depositaram toda a sua confiança em si mesmo. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia na sua própria força. Maldito o homem que confia na sua humanidade, no seu braço. O sofrimento vem, mas vai chegar um momento em que ele vai ser engolido pelo sofrimento, pela angústia, pela aflição. A cabeça não aguenta, o corpo padece. E ele é consumido por isso. Mas a palavra do Senhor diz também: bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Bem-aventurado que confia no Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a sua consolação, a nossa consolação. Querido, não adianta, Deus ele não vai deixar você, carregar você de sofrimento e dizer: agora te vira, mostra para mim que você é capaz. Mostra para mim que você é capaz, mostra. Fica de pé, mostra para mim que você pode. Não, Deus não faz isso. Ele te lapida através disso, mas ao mesmo tempo Ele te dá força através do Espírito Santo. Ele te dá orientação através da sua palavra.
Ele coloca irmãos e irmãs ao seu redor para que orem com você, para que te estimulem na fé e na perseverança. Na perseverança. E uma vez com essa compreensão de que o sofrimento tem um propósito específico, que é de nos provar, nos amadurecer, crescer, com certeza temos um motivo especial para continuar nesta caminhada, amém? Temos ou não temos? Se não tivéssemos, não estaríamos aqui nesta noite. Se não tivéssemos, não estaria aqui. Muitos de nós que nos conhecemos há 12 anos atrás, estamos aqui por conta dessa compreensão de que Deus tem um propósito especial para com o seu povo, de que Ele preserva, e que cabe a nós a perseverança, com a promessa de uma vida eterna, os dias ou anos, toda e qualquer situação de privação que estamos sujeitos a passar nesta terra, eu e você. Nem adianta a gente ficar aqui comparando quem sofreu mais ou quem sofreu menos, isso não importa. O que importa é que isso nada se compara com a glória que há de ser revelada. Não tem comparação. Observe o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5. Rapidamente, irmão, já estamos finalizando aqui. A partir do verso 1, que carta profundamente teológica. Ele começa com uma ação de Deus sobre a igreja. Ele diz: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, olha só, e não somente isso, ou seja, eu já entendi o que a obra de Deus fez comigo, Ele me justificou, amém? Fomos justificados, fomos declarados justos diante de Deus. É aquele momento em que Cristo nos pega e fala: Pai, esse aqui que era alvo da sua ira, não é mais a minha justiça, eu atribuo a Ele. E Deus então olha: então está bem, meu filho, se você o justificou, então Ele também é meu filho. Com essa compreensão ele diz: agora foi pela fé, agora eu tenho igualmente acesso a Deus também, a esta graça na qual estamos firmes. E não somente isso, agora uma vez com essa compreensão, eu me glorio agora também nas próprias tribulações. Viu só? Me glorio nas tribulações, sabendo, ou seja, eu entendo, eu assimilei isso, eu compreendi que existe um propósito de Deus por trás disso, e por isso eu me glorio, sabendo que a tribulação em mim, uma vez que eu tenho esse entendimento, ela produz perseverança. Perseverança, ou seja, eu estou firme, eu vou continuar. E a pessoa vai andando e de repente, opa, não, mas eu vou continuar. E tropeça aqui de novo e vem uma outra dificuldade. Não, o Senhor é comigo. Ele prometeu, Ele disse que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Não há nada que possa me derrubar. Não há altura, nem profundidade, nem largura, nem espada, nem nudez, nem a fome, nada que esse mundo venha sobre mim. Ele pode vir com as suas piores armas, mas nada vai me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou continuar de pé, por amor ao meu Cristo, por amor ao meu Senhor. Isto é perseverança. Mas isso, querido, só pode acontecer se eu abraçar as verdades de Deus. Eu tenho que renunciar aos meus conceitos, eu tenho que renunciar à minha vontade, eu tenho que abandonar as filosofias do mundo, para viver a plenitude da verdade de Deus. A perseverança só vem por intermédio disso. Quantos irmãos eu admiro aqui, né? Quantos outros somem no mundo, mas está aqui, às vezes está enfraquecido, mas está, meu querido. Todos nós estamos sujeitos a isso, a momentos de fraqueza. Não pense que vamos estar todo dia, oh glória, aí pule, sabe? Não adianta, não vai. Porque o cenário que nós estamos, ele é hostil, ele mina as nossas forças fisicamente, mas espiritualmente. Buscamos e nos fortalecemos no Senhor. E enquanto o mundo vai padecendo, vai se consumindo, nós nos mantemos de pé.
Porque temos uma promessa. Isto é perseverança. A perseverança, ela trabalha na nossa natureza, ela trabalha no nosso temperamento, ela trabalha no comportamento do crente, tornando-o mais resistente para vencer os obstáculos desta terra, desta vida. Observe a sua vida, meu irmão. Questione-se assim, minha pergunta: o quanto eu tenho amadurecido? O quanto eu tenho crescido? Qual é a minha compreensão hoje acerca da obra de Cristo? Dê uma olhada para trás do tempo de conversão e veja o quanto você progrediu. É claro que alguns caminharam menos, outros deram passos largos, né? Mas deve haver um progresso. Deve haver. Pequeno ou grande, mas tem que haver. Porque senão não pode ser perseverança. Logo, os cristãos passam a ter a mente de Cristo. Olha, que glória. A perseverança ajuda o cristão a vencer as provações, as tribulações da vida espiritual. A perseverança é um sinal de vitória. A perseverança produz vitória. O cristão perseverante não pode se separar de Cristo. Não pode. Não pode. Mesmo que venha o sofrimento. Mesmo que venha. E quando o sofrimento vem, ele diz: glórias a Deus por isso. Não temas, meu irmão. Não temas. Não sei qual a situação que você está passando na sua vida. Se é familiar, financeira, conjugal, profissional, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas Deus é contigo. O Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre a tua vida exatamente para te dar forças, para te manter de pé. Você é filho de Deus. É claro, você não é um super protegido. Mas se você tem a preservação da parte de Deus, Ele não te tira da tribulação. Ele te preserva na tribulação. Sabe para quê? Para o louvor da sua glória. Aplauda o Senhor Jesus. Amém.